Campos e você está na terceira aula do nosso Fundamentos da Impressão 3D. Na primeira aula nós falamos um pouco da trajetória e sobre a arquitetura dessa nossa maquininha fantástica, nossa fábrica de ideias, a impressora 3D. Na segunda aula nós falamos sobre formatos de arquivos e tivemos um overview sobre como funciona esses formatos no nosso fatiador. Agora é a hora de nos aprofundarmos no fatiador e a aula vai ser aqui no nosso computador. Então vamos mergulhar comigo na tela? Toda vez que eu vou mexer no meu computador, eu vou escolher o fatiador mais adequado para a minha tecnologia. Hoje, as impressoras da Bambu utilizam o Bambu Studio. As impressoras da Creality possuem o Creality Print. E existe o Orca, uma plataforma 100% open source que busca atender a todos os fabricantes do mercado. Claro que existe uma certa rixa entre alguns fabricantes e a comunidade do Orca, mas no final do dia não existe um melhor entre esses três. As três ferramentas são baseadas em um outro fatiador mais antigo, o Prusa Slicer. Então, só muda a questão do ícone, a posição de uma ferramenta em um ou no outro, mas embaixo do capô, por detrás da interface do usuário, é sempre o mesmo programa que está rodando. Não existe, então, um melhor ou um pior. Para esta aula, nós vamos dar um mergulho no Bambu Studio, que está em grande evidência, e depois nós vamos fazer uma mesma aula com o Creality Print. Se você é um usuário da Creality e deseja ir diretamente ao conteúdo, pode ir para a próxima aula. Agora, para vocês que querem ficar, o Orca ou Bambu, me acompanhem para a tela do computador. Nós temos a interface do programa e ela sempre deve ser usada conectada. Nós temos essa opção entrar e registrar que permite criar o meu usuário junto à plataforma da Bambu. O que é interessante, né, na criação desse usuário é que ele me capacita a armazenar as minhas configurações na nuvem. Então, ano que vem eu troquei de computador e eu quero chegar naquele material que eu customizei, ajustei, e eu não quero fazer tudo de novo, basta entrar com seu usuário e senha. Nós vamos entrar em registrar. Ele vai abrir um pop-up para nós nos conectarmos às contas da MakerWord. Eu estou usando o SSO, né, o Simple Service para logins, a conta do Google. E uma vez que eu me conecto, o software vai identificar meu usuário e vai perguntar se eu desejo fazer o download das minhas configurações armazenadas na nuvem. A resposta para isso é sim, desejo. E aí ele vai baixar tanto as máquinas que eu já customizei, os perfis de impressão que criei e, sobretudo, os materiais que eu já ajustei para a impressão. Tema lá da nossa última aula. Fiz aqui o login, volto para a plataforma e o software está me perguntando: quer fazer o download dos seus dados do Bambu Cloud? Sim, é claro. Ele vai fazer o carregamento das pré-definições do usuário e aí os dados já estão lá, prontos. Já vamos chegar neles. O software ele é dividido em abas como um fichário, onde eu tenho na parte superior a casinha, que é a minha tela inicial, a aba para preparar arquivos, a pré-visualização, onde eu enxergo as camadas fatiadas, o meu menu de dispositivos e um gestor de projetos para gerenciar grandes impressões em múltiplas bandejas, ou quem tem fazenda de impressoras 3D também pode gerenciar aqui. E existe uma última aba chamada calibração, que no caso do Bambu Studio é só uma Wikipedia completamente inútil. Embaixo da minha foto nós temos aqui os capítulos. Cada fichário ele tem seus títulos, que são capítulos. Então nós temos aqui a tela inicial, que já está até marcada, abertos recentemente, modelos online, um link para o MakerWord, o repositório de desenhos 3D da Bambu, e um link para o MakerLab, a plataforma de criação de desenhos em 3D, usando ou arquivos paramétricos, eles são um template onde eu entro com as medidas e crio variações daquele arquivo padrão, um vaso, um porta-canetas, um crachá de mesa, ou ferramentas que são utilizadas com inteligência artificial, como esse meu monstro de bolso, que foi criado através de um prompt onde eu descrevi essa criatura e ela foi assim desenhada.
Continuando, uma vez que eu terminei a minha visão da interface, o primeiro mandamento para quem vai trabalhar com a impressão 3D: sempre criarás um novo projeto. Veja, as modificações que eu faço para uma impressão 3D, elas podem carregar criações que eu fiz ali para atender aquela peça, cores, uma pausa, uma característica oca ou sólida na peça, que pode não ser necessária na próxima impressão. Só que se eu não inicio um novo projeto, essas características que eu criei na peça A vão ser herdadas na peça B. E eu não vou querer uma baleia da Jamaica, né, toda colorida. Eu vou querer uma baleia nas suas cores sóbrias. Então, sempre criarás um novo projeto. Ao selecionar essa opção, eu sou carregado para a interface do meu fatiador. E aqui é muito importante saber, eu preciso selecionar o mesmo modelo de impressora que eu tenho e que eu quero mandar o arquivo para imprimir. Eu posso selecionar também o tipo de placa que está na minha bandeja da impressão. Aqui ao lado nós temos uma placa que é o padrão que vem com a impressora. Ela é uma placa PEI, aço mola revestida com polímero de alta aderência, e ela é texturizada, ela é rugosa, para facilitar aos usuários iniciantes que a peça fique bem fixada na mesa de impressão. Além dessas características, eu vou escolher qual é o diâmetro do bico que está na minha impressora. Por padrão, as impressoras vêm com um bico de 0,4. E aqui eu termino de fazer a seleção da impressora que eu vou usar neste projeto. O segundo mandamento da impressão 3D é: sempre escolherás o material genérico. É claro que a sua primeira impressão, a impressora, ela vem com um pouco de material do próprio fabricante. Mas cada fabricante cria um material otimizado para a sua impressora. Nós, que somos um fabricante nacional, buscamos atender 100% do parque de máquinas brasileiro. E nós criamos um material que ele é intermediário, sempre na melhor qualidade, mas com configurações de velocidade, de escorregamento pelo bico, muito caracterizadas para atender um range maior de impressoras. Então, se eu seleciono o meu filamento e deixo na marca da fabricante, pode gerar um escorregamento, um patinamento do fio, até mesmo entupir o bico. Muito importante sempre selecionar o genérico e a matéria-prima que estiver utilizando. PLA, ABS, PETG. Nós vamos falar mais sobre a diferença entre os materiais numa aula futura, então fique ligado. Nesse caso, eu vou deixar o genérico PLA. Terminei de fazer as minhas configurações da impressora e qual material está carregado na impressora. É hora de abrir meu arquivo. Para este projeto, eu vou pegar um arquivo do próprio MakerWord, que eu vou fazer o download dele no site. Então, eu vou abrir aqui uma tela do Edge. No Edge, eu vou até o site da desenvolvedora, o makerword.com, que é o maior repositório de objetos 3D da atualidade. E aqui na primeira aba, o site já carrega modelos em 3D. Eu vou procurar aqui algum modelo que esteja na moda. Vamos pensar... Minions. Vou localizar algum que seja bonitinho para baixar e eu tenho duas opções para fazer o download sempre. Quem disponibiliza o arquivo já colorido, eu tenho a opção de escolher a minha impressora e já baixar a configuração de impressão criada pelo desenhista, pelo projetista. Aqueles que não fizeram essa opção, vai deixar o arquivo para download como STL, e aí nós temos toda a bênção, a maldição que discutimos na aula passada sobre esse formato de arquivo. Então, no MakerWord, eu localizo o arquivo que eu tenho interesse, os Minions, e eu vou clicar em um deles. Aqui vão aparecer as opções que eu tenho disponível entre as máquinas. Eu posso selecionar diretamente a máquina que eu já tenho aqui em cima, por exemplo, a Bambu A1, ou eu posso também baixar o arquivo em outro formato, 3MF ou STL. Eu vou deixar selecionado A1 e eu vou usar a opção Abrir no Bambu Studio. Importar para o Bambu Studio e eu autorizo através do navegador essa abertura. Ele vai criar uma nova instância do fatiador, deixando aquela que eu estava trabalhando de lado e vai trazer uma nova. Isso porque este projeto pode ter configurações que distinguem do padrão do fatiador. Então ele criou uma nova instância, ele abriu uma nova janela do meu programa e agora o download do Minions está acontecendo diretamente para a janela do
Bambu Studio. Notem que eu tenho aqui toda a coleção de objetos. Os objetos são coloridos, então eles pressupõem o uso do AMS, o suporte multimateriais da Bambu, e ele já traz até a torre de temperatura aqui atrás, junto com meus objetos. Só uma observação, eu cliquei em A1 e por algum descompasso ele trouxe na primeira impressora disponível, que é a P1S. É importante observar qual é a impressora e voltar para a impressora certa, que é o Bambu Lab A1. Ele refez o arranjo automaticamente dos modelos, que agora estão na impressora correta, com o bico correto, mas os materiais não. Então, é importante também vir aqui e alterar os materiais para Generic PLA em todas as condições. As 3 cores que estão aqui selecionadas. Uma vez que eu estou satisfeito com o posicionamento do objeto, geralmente o projetista, o modelador, já deixa as condições de impressão criadas juntas com o projeto de impressão. Então tudo que eu preciso fazer agora é ir no botão na parte superior direita e escolher fatiar mesa. O software automaticamente vai converter esses desenhos em um empilhamento de camadas, que são as instruções que vão para a impressora e produzir o nosso objeto em 3D. O fatiamento ele pode demorar 1 ou 2 minutinhos, a depender das configurações do seu equipamento. Importante salientar que alguns fatiadores, como o Orca, já demandam um processador de no mínimo 8ª geração, por causa de um comando OpenGL. Quando você abre num computador antigo, ele vai informar se o OpenGL é inferior ao 2.0. Não dá para fazer upgrade de OpenGL, é um item de hardware. Então não tem jeito. Ou você compra uma placa gráfica, ou troca de computador quando chegar a esse ponto. O Bambu Studio não. Ele continua disponível mesmo para instalações anteriores ao OpenGL 2.0, só vai levar mais tempo para fazer o fatiamento. Essa informação pode mudar a qualquer revisão do Bambu. Por enquanto, na 2.1, ela está mantida. Quando eu termino de fazer o fatiamento, o arquivo que aparece na minha tela, ele aparece já em camadas. Dá para notar a mudança na textura do objeto e quando eu percorro a barra verde na lateral direita da tela, eu consigo navegar pelo interior dos meus modelos. Eu vejo qual é o preenchimento que está sendo utilizado, quantos contornos foram utilizados, e eu noto ainda que o projetista usou um tipo de suporte chamado suporte em árvore e usou uma fixação na mesa chamada BRIM. Então, essa combinação de impressão com 6 modelos na mesa, todos eles coloridos, vão levar 29 horas e 24 minutos. Se eu estou satisfeito com as condições, tudo que eu preciso fazer é apertar agora o botão da direita superior, placa de impressão. E o meu fatiador busca automaticamente, via Wi-Fi, a impressora. Ah, Emanuel, a minha impressora não está no Wi-Fi por questões da minha empresa não permitir? Não tem problema. Basta usar a seta da esquerda ao lado do botão placa de impressão e mudar a função dela de placa de impressão para exportar arquivos fatiados em placas. E agora o botão ganhou uma nova função. Eu clico nela e eu vou salvar no cartão de memória ou no pendrive o arquivo que efetivamente vai para a impressora. Aquilo que nós falamos na aula 2, formatos de arquivos. Só salvar esse arquivo, levá-lo até a impressora e iniciar sua impressão. A impressão 3D é tão simples que qualquer criança faz e todo adulto se diverte. Mas como fala Gandalf no filme Senhor dos Anéis sobre os hobbits, ele diz: hobbits são figuras fascinantes. Você pode aprender tudo a respeito delas em um único dia e 100 anos depois elas continuam a te surpreender. É assim que o fatiador se funciona. A gente pode mergulhar infinitamente em suas configurações até atingir resultados extremamente particulares. Nós vamos ver eles na nossa próxima aula.